Mais uma vez, olha nós aqui com o programa Saúde do Futuro. Sempre um prazer estar com você, entrando na tua casa para falar um pouco da medicina, do que está acontecendo de novidade no mundo, no Brasil e aqui na nossa região também. Né? Quero mandar um abraço para o pessoal da Medra, o nosso patrocinador oficial. Né? Mandar um abraço para Amanda e para Minondas, tal, e obrigado por acreditar em nós, tá bom? Olha, hoje eu tenho uma pessoa muito, como todas as que vêm aqui, mas essa é muito especial. Tá? Eu vou até ler aqui, porque não dá para ler tudo que ele é, mas eu vou ler um pouquinho para você. Dr. Pedro Pierro é neurocirurgião com atuação em dor, transtornos de movimentos, epilepsia, membro da Sociedade Brasileira de Neurologia, da SBN, do Estudo da Dor, estudioso dos benefícios da terapia do cannabis para fins medicinais desde 2012. Olha, nem se falava nisso, ele já estava falando desse assunto. Pesquisador, educador, palestrante internacional, coautor de livros, Tratado da Dor, publicação da Sociedade Brasileira do Estudo da Dor, Tratado de Neurologia, Clínica e Cirurgia. E também do livro Cannabis Medicinal, Guia de Prescrições do Instituto Anandamida. Olha, gente, eu quero que ele se apresente, então estou aqui com o Dr. Pedro Pierro, uma pessoa muito divertida, um excelente médico e um cara de bem com a vida. Doutor, muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? Um prazer. Por favor, se apresente aí. Eu que agradeço o convite de estar aqui, de ter aberto esse espaço para esse bate-papo. Né? Eu acho que assim, o mais importante, né, não está aí. Né? O mais importante é que eu sou nascido aqui no ABC, me criei aqui no ABC. Né? Sou pai do Enzo e do Bernardo, esposo da Fabiana, filho da Leda e do Pierro, irmão do Cello e do Carlo. Acho que... Poxa, vai dar a árvore genealógica dele todinha. Todinha. Acho que isso daí é o mais importante. Muito bom. Doutor, muito obrigado por você estar aqui com a gente. E o nosso programa ele é voltado para tudo que é novidade no segmento de saúde. Aí não importa se é na área médica, se é novos equipamentos, se é no esporte, se é na música, que tudo acaba envolvendo saúde. Então, eu gostaria de falar um pouco da sua especialidade primeiro, né, daquilo que o senhor é especialista, do que o senhor tem feito ultimamente. Primeiro, para com o senhor. Já me falou isso daí. Tá bom. Bem, eu sou médico. Depois de 6 anos de medicina, eu fiz uma especialização, mais 5 anos em neurocirurgia. Me formei em neurocirurgião e comecei uma subespecialidade, né, onde eu fiz tratamento cirúrgico para dor no Hospital AC Camargo e tratamento cirúrgico para epilepsia e transtornos de movimento como Parkinson no antigo Hospital Brigadeiro, hoje Hospital Transplante Euripides Zerbini. Né, então ainda fiquei mais 3 anos depois da neurocirurgia fazendo isso. Então, né, sou um neurocirurgião com área de atuação nessa parte funcional. Poxa, que bacana demais. E assim, com a saúde do futuro, né? Existem novos medicamentos. Nós vamos falar um pouco sobre cannabis também daqui a pouquinho. Eu sei que o senhor é especialista nesse assunto, isso me interessa muito. Mas, assim, de novas tecnologias, o que o senhor tem visto no mundo, no Brasil, o que o senhor tem visto? O senhor me falou uma coisa muito interessante, que nós estávamos voltando às origens. Gostaria que o senhor falasse um pouco daquilo que o senhor falou comigo agora há pouco. Quando a gente pensa assim, né, a saúde do futuro, a medicina do futuro, a primeira coisa que vem na cabeça, por exemplo, são cirurgias robóticas, né, fazer coisas assim muito tecnológicas, mas às vezes parece que o futuro não é somente isso. Né? Depois da pandemia, o que a gente estava conversando, mas é uma observação, uma impressão que eu tenho, é que o futuro está voltando às suas origens, à sua ancestralidade. Parece que as pessoas elas estão mais preocupadas agora com o bem-estar, com uma alimentação mais saudável, com remédios menos tóxicos, com tratamentos menos invasivos. Né? Então, eu acho que o futuro é voltar a essa coisa mais simples. O senhor tem percebido isso no seu dia a dia? Tenho. Que bom. Tenho, porque aí eu sei que não era assim talvez a pauta nesse momento, mas aí já entra a questão do uso medicinal da cannabis. Sim. Né? O preconceito assim da planta, ela existe, tanto pacientes como médicos, isso vem diminuindo de uma forma rápida não, mas vem diminuindo isso progressivamente, mas hoje as pessoas me procuram
né, muitas vezes para fazer tratamento com a cannabis, porque não querem mais usar os remédios alopáticos, não querem tentar algo menos, Menos agressivo. não vou dizer agressivo, mas menos químico, né, algo mais natural. Então eu venho observado isso daí no meu consultório. É, bom, esse assunto é importantíssimo. A cannabis medicinal, a cannabis sativa, né? Ela não tem nenhuma mistura? Nada? Não tem nada que se você misture nela para que ela se torne também um sintético? Não, né? Não. E ela, assim, ela é tão versátil, né, que hoje o que a gente tem de misturas é que você pode associar, né, você pega um óleo enriquecido com canabinoides medicinais e você pode colocar melatonina, você pode colocar uma série de outros fitoterápicos que eles vão trabalhar em conjunto. Que legal. Né, tem um sinergismo entre todas essas drogas. Né, e isso vem caminhando. Né, então eu acho que o futuro, né, acho que vai ter a cirurgia robótica. Vai ter tudo. Vai ter tudo. É. Entendeu? Mas a gente isso está é uma voltando. grande revolução, né? Ó, Só para te falar, eu estou passando essa semana um sérum de cannabis. E o que você está achando? Nossa, muito legal. Muito bacana. Eu estive por um período na Coreia e lá eu usei um tratamento. Fiz um tratamento. Eu nunca fiz plástica, nada, mas fiz um tratamento assim, só para olhar. Era muito fantástico. Eu nunca tinha visto nada igual. E esta semana eu comecei a usar que eu ganhei, né? Meu, fantástico, estou sentindo muito bem. Mas não estou falando aqui da beleza, que eu não sou modelo, né? Apesar de parecer. Bom, tô brincando. Mas assim, então vamos falar da cannabis. Vamos lá. Ela tem realmente trazido o resultado que eu tenho ouvido. Eu tenho participado muito, realmente, eu tenho essa percepção também, mas ouvi do senhor, do senhor não, do Pedro, né? Porque não pode falar do Piero, do Pedro Piero, não pode falar senhor, né? Não pode. Pode falar, é que eu estou acostumando já. Então assim, o senhor tem notado realmente que em 100%, ou a porcentagem é 70%, quantos por cento de eficácia tem realmente? É difícil falar assim em percentuais, porque nós temos um sistema endocannabinoide dentro do nosso corpo. Nós produzimos uma espécie de canabinoides endógenos, canabinoides internos, todo mundo. Tá. Não todo mundo. Ah, não? Todos os mamíferos. Então, entendi. A maioria dos répteis e dos anfíbios. Eu não tenho certeza em relação às aves. Se todas, mas todo o resto, mamíferos, 100% deles produzem canabinoides com a mesma finalidade, que é você provocar uma regulação interna, uma chamada homeostase. Então, isso assim, é importante para a vida existir você ter esse sistema endocannabinoide. Mas ele é ativo? Por que eu tenho isso? Olha só, tem. Então, quer ver? Explica isso daí. Você ouve falar que a cannabis serve para Vamos lá. epilepsia, Sim. ansiedade, Parkinson, depressão, Alzheimer, intestino irritável, dor, espinhela caída, mal olhado, quebranto, traz seu amor em 2 dias. Dá a impressão, entendeu, que serve para tudo. E sabemos que o que serve para tudo não serve para nada. Não serve para nada. Com exceção dos corticoides. Corticoides que serve mas... para um monte de coisa. Então, mas assim, tirando essas brincadeiras no final, de espinhela caída, realmente por todo o resto, ela tem uma função, ela tem uma ação. Como que ela funciona para coisas tão diferentes? É por conta do sistema endocannabinoide. Então, por exemplo, eu vou fazer de uma forma ilustrada, tá? Não é assim que acontece, mas imagina que eu tenho um neurônio que está cheio de um neurotransmissor excitatório chamado glutamato. Ele vai convulsionar. Aí o que o neurônio faz? Ele precisa avisar um cara chamado GABA, que é a via GABAérgica, que é o neurotransmissor inibitório, para dar uma controlada no cara. Então, ele grita para o neurônio de trás, chama o GABA, chama o GABA, chama o GABA. Entendi. Se for um transtorno de movimento, chama a dopamina, chama a dopamina, chama a dopamina. Se for um caso de dor, cadê os opioides, cadê os opioides? Por isso que serve para tanta coisa. Porque é um sistema de sinalização retrógrado. Ele avisa o neurônio de trás o que o neurônio da frente está precisando. Poxa vida, ele é um mensageiro. Só que ele é feito de uma forma que você não consegue armazenar. É sob demanda. É só naquele momento que é produzido esse endocannabinoide. Anandamida, 2-AG. Né? Por isso que foi tão difícil, né,
localizar e entender todo esse sistema. A gente só entendeu ele na década de 90, que elucidou ele, Entendi. que fechou o círculo. Então, por isso que serve por um monte de coisa. E como cada pessoa tem o seu sistema endocannabinoide, vai agir de uma forma muito pessoal, eu não consigo te dar 70, 80, 20%. Mas ele é eficaz. Mas ele é eficaz porque Agora, todo mundo agora tem. eu entendi. Agora eu entendi. Entendeu? Todo mundo tem. Eu achava que ele era um agente que ele modificava as coisas. Não, ele só informa. Uhum. Ele é um fofoqueiro. É um ele conta as fofoqueiro, coisas. exatamente. Prefiro falar que ele é um agente secreto. Agente Não secreto. tem, um agente É, secreto. fofoqueiro. Mas, por exemplo, o primeiro, minha esposa brinca que eu pareço o Forrest Gump, que eu fico contando história, é que saiu o anuário de cannabis da Sociedade Brasileira de Estudo para Dor e ganhei de presente o capítulo sobre a história do uso medicinal da cannabis. Então, eu fiz uma varredura, né, por mais de anos sobre a história da cannabis. Por isso que eu tenho um monte de história, né? Que legal. O primeiro trabalho científico feito no mundo para epilepsia, com o uso de canabidiol isolado, foi no Brasil, em 1980. Poxa vida, eu não sabia. Em 1980. 3 universidades estavam envolvidas. Professor Carlini com a Escola Paulista de Medicina, né, Unifesp, professor Sanvito, Santa Casa de São Paulo, professor Rafael Michula, Hebraica de Jerusalém. Um estudo pequeno, né, 15 pacientes apenas, entendeu? Mas já mostrava que tinha uma eficácia. Né? E assim, isso ficou parado, isso não se progrediu. Isso daí demorou assim anos para que a gente voltasse A falar do assunto. a falar do assunto. Entendeu? Então assim, tem evidências científicas, elas não são antigas, elas não são novas, são antigas. A metodologia muitas vezes é questionável, a gente precisa de melhores trabalhos. Tá? Mas, por exemplo, eu tenho visto que várias empresas estão se habilitando para para produzir esse medicamento e não se pode produzir no Brasil ainda, né? Isso não seria um erro, porque a gente tem que trazer o óleo de fora e não faz aqui. Mas, em compensação, se também todo mundo começar a fazer, vai ter gente que vai fazer sem qualidade. Por exemplo, eu já sei que tem no mercado alguns que usam óleo de girassol ou um óleo que não é de boa qualidade. E isso não vai dar um resultado final bom. Isso acaba mascarando a eficácia do cannabis. E algumas pessoas que não têm resultado não vão acabar acreditando isso para aquele que tem algum que tem resultado, mas aquele que não tem resultado não acaba manchando. Queima o método. Queima o método. Assim, e como fazer? Não tenha dúvidas sobre isso. E aí eu vejo 2 grandes problemas. Tá. Né? O primeiro, né, hoje a gente não consegue produzir aqui, por isso que faz com que fique um produto caro. E eu digo caro porque é o uso crônico, porque a maioria das pessoas vão conseguir manter o tratamento por um período. Sim. Mas às vezes o tratamento é por anos. Então assim, a gente sofre com essa questão, né, de não poder produzir aqui, de ficar mais caro. E assim, é uma planta e nós estamos falando de um país que é o celeiro do mundo. Que planta... Que a primeira carta que falaram daqui foi Pero Vaz de Caminha, falando que nessa terra tudo que se planta dá. E dá mesmo, né? E assim, a gente... 3 países da América do Sul não plantam cannabis de forma oficial. Brasil, Bolívia e Venezuela. O resto planta. Todo mundo está plantando. Ou pelo menos o cânhamo, que seria a cannabis não psicoativa. Então falta essa questão da produção aqui. Sim. Os produtos que vêm, né, não tem controle nem lá nem cá. É aprovado. Até porque lá ele é um fitoterápico. Porque lá eles falam assim, é aprovado pelo FDA. É. Só que assim, o FDA são 3 letrinhas. A primeira é food, a segunda é drug. Ele não é pelo D, é pelo F, porque é suplemento alimentar. Sim. Então, então, assim, por isso a importância da gente saber quem que nós estamos prescrevendo e conhecer as empresas. Porque a gente não sabe o que está vindo. Não tem fiscalização lá e não tem fiscalização aqui. Sim. Aí a gente tem um mercado de associação. Nas associações, tem associações que têm assim, boas práticas de cultivo? Tem. É um produto diferente que o
que o importado. Então, nós temos o importado, muitas vezes sem qualidade, e temos de associações que você não sabe se tem algum rigor na produção. Ou se realmente é de uma associação. Sim. Ou é de um fundo de quintal que estão usando, não é nem cannabis, vamos falar assim, a maconha prensada, sei lá da onde, para fazer um óleo cheio de agrotóxico, pesticida, e você faz um óleo e dá para um filho doente ou para um pai. Então, você falando isso, desculpa falar você, mas você falando isso agora, por exemplo, conseguiu. Você falando isso agora, por exemplo, quando o juiz vai dar uma ação, ele dá uma liminar autorizando alguém a comprar de determinado fabricante, né? Que não tem o mesmo rigor para uma aspirina, que às vezes você vê que tem lugar com pressão negativa, todo mundo no luva, quando vai para uma associação, por exemplo, não estou dizendo que seja errado ou certo, estou só conjecturando aqui, vai para uma associação e ele não tem, talvez, essa mesma higiene, talvez, sabe, não tem o mesmo preparo, quer dizer, a gente não pode vender porque ele é um medicamento, mas pode fabricar de uma maneira qualquer, como se fosse um fitoterápico. Tem uma meia dúzia de associação que elas têm um rigor farmacológico. Aí o problema é assim, os caras estão plantando, estão vendendo, com uma legislação diferente, eu que sou empresário não posso fazer o mesmo. Mas assim, porque tem associação hoje que tem assim, não faz o mesmo produto, mas que você encontra profissionalismo, uma tecnologia envolvida ali dentro, que é tecnologia de ponta. Já temos. E aí você vai ver o preço, não é muito diferente com o importado. Quando você vê o valor, miligrama ml de canabinoide, está ali porque custa caro fazer coisa boa. Sim, lógico. Entendeu? Custa caro aqui, custa caro lá, em qualquer lugar. Então não tem como essa associação, mas cara, é associação, mas vende um remédio a R$300. Não, mas custa caro. Um Victosa custa 1.000. Então a gente precisar, talvez, entendeu? Fazer um meio termo disso daqui. Né? Um exemplo, tá? Conversava muito isso com um advogado do Rio chamado Emílio, que seria mais ou menos assim, olha que legal. Associação de paciente. É de paciente, não é associação de cultivador. Então vamos pegar a associação de paciente, né? E você vai plantar. Tá. Só que tudo que você tiver de planta, você não vai fazer óleo. Você vai vender para a indústria farmacêutica, que vai fazer o produto e uma parte vem para você dar para os seus associados. Poxa. E você, né, sendo um empresário que quer produzir de forma organizada, que você ter a sua empresa, sim. Entendeu? A associação se vincula a um preço de commodities para fazer e você consegue ter esse ecossistema respeitando que o paciente consiga ter o tratamento de uma forma mais acessível, de associação. Sim. Em algum momento a gente vai ter que achar um modelo. Isso é verdade. Até porque, pelo que eu tenho visto, né, quando você usa o cannabis, eu vi na família mesmo, tinha uma tia do meu sogro que estava acamada, e ele foi lá, ela estava falando no ouvido dele, não conseguia falar direito, e eu sugeri para ele, por que você não dá cannabis para ela? Aí ele falou, nem vou falar porque ela é contra. Só que ele não perguntou para ela. Passado alguns dias, ele ligou para mim e falou, você não acredita, ela não estava falando, ela me ligou. Eu falei, como te ligou? Ligou, falou, estou super bem, o médico me aceitou aí, já faz uns 2 meses que eu estou usando, mudou minha vida. Sabe? Então, assim, a coisa realmente é muito boa e tem que ter todo mundo, o brasileiro, as pessoas têm que ter acesso à medicina. E outra coisa, isso deshospitaliza também. Eu percebi que você tira a gente do hospital. O custo social e o custo para o Brasil vai ser muito alto. Talvez as indústrias farmacêuticas vai deixar acontecer ou elas vão entrar no jogo? Vão entrar no jogo. Mas não agora, vão entrar. Entendeu? A hora que vê, vão entrar porque tem resultado. Por isso que elas vão entrar. Se não tivesse, aí não entraria. Aí você pega, por exemplo, a cannabis. Ano 1000, Avicena, né, ele escreveu 60 livros, 40 de filosofia, 20 de medicina. Em boa parte deles ele fala sobre a cannabis e ele é um dos primeiros a usar a cannabis de uma forma paliativa. A cannabis é um excelente sintomático. E ele começa a usar a cannabis para problemas intestinais, assim, o que hoje seriam os cuidados paliativos.
Tá. Eu não estou falando cuidados paliativos da terminalidade oncológica. Estou falando Paliativo controle a de vida toda. sintomas. Né? Nós não temos cuidados paliativos de terceira idade no país na assistência básica. Não. Zero. Você não vê uma UBS, alguma coisa que tenha um programa nas comunidades, entendeu? De controle sintomático. É verdade. Entendeu? É qualidade de vida. Exatamente isso. Então, assim, você ter um produto que você consegue controlar diversos sintomas, você controla a melancolia depressiva do idoso, você melhora a parte cognitiva. Tem um estudo, um texto científico na América e no Brasil, Maconha Coisa de Velho, do Stevens. Sensacional. Você controla a parte intestinal, entendeu? O único produto que você podia dar para idoso. Tá vendo? Você falou uma coisa agora, você falou maconha. Aí eu sei que a maioria da população brasileira fala, tá vendo? É maconha. Você acabou de falar, né? É porque o nome do estudo, Maconha Coisa de Velho. Não, eu entendi. Mas assim, isso às vezes, eu quando fui falar muito desse assunto, o pessoal fala, mas é maconha. Eu falei, mas ela é um extrato, não é isso? A planta, assim, depende para quem que você quer mandar a sua mensagem. Exatamente. Tá? Como a gente vai falar sobre ciência, te usa o nome mais científico, cannabis, Sim. cannabis sativa. Quando eu quero chamar a atenção, que eu quero dar um choque, jogar um banho, ter alguém conversando, alguma coisa, eu falo maconha. Entendi. Se a gente vai falar, muitas vezes, do ponto de vista histórico, brasileiro, diamba, pango, fumo de Angola. Ah, é? Né, você tem mais, só no Brasil você tem mais de 100 variações no nome da cannabis. Sim. E existem alguns medicamentos que são mais prejudiciais à saúde do que o cannabis. O cannabis não é prejudicial de coisa nenhuma. Conheço uma, e até foi interessante isso. Uma vez, estava numa palestra que estava sentado do meu lado, era o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia, o Dr. Cid, né, e falando dos efeitos colaterais assim, né, da cannabis, que pode ter, né? Ele falou assim, gente, vocês não sabem o que é efeito colateral, vamos ver o que o quimioterápico faz. Pois Aí nós vamos falar de efeito colateral. É. Né, então, assim, conheço vários remédios. Anti-inflamatório tem um potencial de efeitos colaterais maior do que os canabinoides. Eu vou até fazer uma brincadeira aqui, né? Eu, como fiquei muito tempo na área da saúde, principalmente na área do transplante, a gente costuma dizer, eu costumava pensar assim, bom, se eu tiver um problema no rim, o nefro vai cuidar do meu rim, mas é que ele vai querer que se dane meu estômago. Então aí eu tenho que arrumar depois um gastro, aí eu vou arrumar o gastro, mas aí o hepatologista fala assim, cara, ele detonou você. Então, agora, eu tenho percebido e estudado um pouco sobre a ação do cannabis. Ele é uma coisa que serve para todo o organismo. Você tem receptor canabinoide espalhado no corpo inteiro. Né? Você tem basicamente dois tipos, tem um terceiro que fica orbitando aí, né, que chamados CBs são esses receptores. Tá. Então você tem órgãos que tem mais CB1, órgãos que tem mais CB2, órgãos que só tem CB1 ou somente CB2. Então ele funciona diferente. Então a planta da cannabis é como se ela fosse uma caixa de ferramenta. Entendi. Então você tem ali dentro um monte de ferramentinha, CBD, THC, CBN, CBC, THCV, CBDA, dependendo do que eu quero tratar. Então assim, eu sei naquele determinado órgão qual receptor que tem, qual canabinoide que se conecta a esse receptor e ativa quais neurotransmissores. Então você monta igual um Lego o tratamento. Mais uma coisa importante. Eu não posso eliminar a figura do médico. Porque você acabou de me dar mais uma informação que realmente eu achava que eu podia ir lá comprar na prateleira qualquer um deles e sair pingando na gota, mascando. Não é isso. Não, e tem ainda assim um negócio que vai deixar a coisa mais complexa ainda, se você quiser. Mas aí a gente entra mais na questão do problema dos óleos de associação. Tá. Nós temos várias variantes de cannabis, né? Eu não sei se foi o Pamplona ou o Siddhartha Ribeiro que fala que cannabis é o cachorro das plantas. O que você tem? Você tem cão de guarda, cão de companhia, cão de ataque, você tem cannabis para acordar, para dormir, para focar, para relaxar, né? Para dor. Você não tem... é o mesmo? Não. Tá. Por que não é? Às vezes você pega plantas genéticas que têm as mesmas concentrações de CBD e de THC. As mesmas. Tá. Só que uma,
a pessoa parece o patolino, tá extremamente ativada. E a outra parece o pernalonga, extremamente relaxada. Entendi. Plantas sativas e plantas índicas. O que provavelmente faz essa diferenciação, porque o THC é o mesmo, é uma coisa chamada terpeno. Terpeno é o que acaba, uma das funções do terpeno, funções não, uma das características do terpeno é dar cheiro para as plantas. Tá. Todo chá medicinal é um chá terpenado. Melissa, hortelã, erva cidreira, capim santo, porque tem terpeno. E terpeno tem funções terapêuticas. Tá. Tá? Então, quando os óleos que você faz na indústria, você tem um perfil de terpenos fixo. Quando você pega de associação, se usou uma planta sativa, eu vou ter uma característica de óleo que pode provocar mais ansiedade. Se eu de uma planta índica, que vai produzir mais letargia. Se eu usar dessa planta para uma criança autista hiperativa, ela vai dar cambalhota para trás. Olha só. Então, assim, além das concentrações dos canabinoides modularem a ação daquele produto, o perfil de terpeno também influencia. Então, não é... Não é pegar na prateleira e sair. Não é a mesma coisa, não. Tá vendo? Você, então, para você que está em casa, é muito bom, importante, muito esclarecedor. Eu aprendi muito hoje aqui também, estou aprendendo, que você nunca vai poder deixar o médico de lado. Não pode. Você não vai virar um maconheiro, não é isso. Você vai... afetivo. É? Não, uma brincadeira, porque a palavra maconheiro as pessoas até levam assustam. Susto, né? Então eu chamo de ervo afetivo. Ervo afetivo. Exatamente isso. Então você precisa do médico, você precisa de um produto de qualidade, porque até você vai ter uma concentração plasmática bem grande, Sim. porque você vai estar usando isso muitas vezes, né? Então a concentração do seu organismo, ela passa a ser também... Ela não, tem que ser alguma coisa estável, que Estável, tenha um prazo de validade adequado, que resista às variações de temperatura e que você possa confiar a vida ou a segurança terapêutica do seu bem mais precioso, que pode ser seu filho. É isso aí. Você vai depositar essa confiança com que tipo de produto? Pois é. Você acha que isso tem volta, não? É daqui para frente? Não vai realmente... É que o Elon Musk acabou com essa minha piada, né? Eu falava que cannabis era igual foguete, não tem marcha ré. Agora ele inventou o foguetinho que volta, né? Então, eu preciso arrumar outra coisa agora que não tem a marcha ré. Não tem jeito. Mas olha só, gente, infelizmente o nosso programa ele tem meia hora, tá? Vou falar com o dono da TV para a gente aumentar esse tempo, porque com um especialista, uma figura tão emblemática como o Dr. Pedro Piel, aí tinha que ficar aqui umas 3, 4 horas, contador né? de história, né? Mas é muito legal, muito simpático, muito divertido. Eu queria que você conhecesse ele, procure ele nas redes sociais, deve ter no GC aqui o telefone, o nome dele, alguma coisa. Acha ele que você vai ter uma aula, não só sobre cannabis, mas sobre medicina do futuro, sobre saúde e sobre como viver bem e feliz. Doutor, dá um recado aí para quem está em casa, fale o que o senhor quiser. Eu sei que você está escutando falar assim, maravilhas sobre o uso dos canabinoides medicinais, mas cuidado. Cuidado com o produto que você usa para você não estar oferecendo para o seu filho, para o seu pai, para algum ente querido, um produto que não tenha qualidade. Não é fácil prescrever canabinoides medicinais, existe um estudo. Então, assim, qualquer médico receitando qualquer produto não é garantia de sucesso. Então, fica aí a dica, procure médicos que tenham interesse em seus pacientes e produtos que tenham responsabilidade com a qualidade. Muito obrigado mesmo, obrigado. Eu que agradeço, nossa, foi demais. Top demais, assim, uma pena porque eu sei que tem muita coisa para ser falada. Me convida de novo. Vai, assim que começar agora de novo, vai chamar, com certeza vai vir muito. Aliás, você devia estar apresentando esse programa. Mas tá Isso bom. É muito bom o que você faz e figura simpática, quero te agradecer muito. Você, a sua esposa que estava te acompanhando ali nos bastidores. Tava. Um abraço para ela também. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E você que está em casa, já sabe, saúde do futuro, né? É o que nós temos para o futuro. E a saúde do futuro é o que, como o doutor disse, às vezes nós precisamos dar 3, 4, 10 passos para trás para ir lá na origem e saber o que nos curava antigamente. É o que mesmo que vai nos curar agora. A tecnologia vem, ela vem para ajudar, vem nos ajudar, porém, algumas coisas nunca podem faltar. A planta, aquela coisa do passado que a gente usava, que ninguém quase que ficava doente, ou se ficava, a gente não sabia, não sei, e o amor.
Nunca pode faltar amor naquilo que você faz. E o Dr. Pereira faz com muito amor. E eu espero você no próximo programa, se Deus quiser. E até logo.